Fala, meus aprendedores, beleza? Professor Tubarão aqui. Hoje iremos resolver 5 exercícios referentes a operações entre conjuntos. Então, espero que gostem, espero que sanem todas as dúvidas de vocês, beleza? Vamos lá. Exercício 1. Seja os conjuntos A, x pertencem aos reais, tal que 1 menor que x menor que 5. Então, o que significa isso? Que são os elementos, né? X são os elementos que pertencem a esse conjunto dos números reais. E que esses elementos estão entre 1 e 5, não tem sinal de igualdade, ou seja, os extremos não estão inclusos. E o conjunto B, esses elementos pertencem aos reais, tal que esses elementos estão entre 2 e 6. Os dois têm igualdade, então os dois entram, né, nesse conjunto. Então, 2 e 6 pertencem a esse conjunto. Então, A intersecção B é... Então, primeiramente, vamos desenhar esses dois conjuntos. Desenhando, né, a nossa reta real para cada um desses conjuntos, vamos observar as posições desses números. Tem que colocar coerente, né, na reta real as posições desses números. Então, o menor número que eu tenho, ó, é o 1, né, que eu tenho 1, 2, 5 e 6. Então, o menor número é 1. Então, eu vou colocar o número 1 para cá. E o 5 não é o maior número, então tem que prestar atenção que vai ter um 6 que vai ser depois dele. Então, eu vou colocar para cá, ó. No conjunto B é 2 e 6, então 2 é depois do 1, né? Então fica para cá, e o 6 é depois do 5, vou colocar para cá. Agora vamos fazer a análise das bolinhas aberta ou fechada. Não tem sinal de igualdade, então são bolinhas abertas. Os dois aqui têm sinal de igualdade, então são bolinha fechada. Então são esses dois intervalos que eu tenho aqui representado geometricamente, né? Graficamente para vocês. Eu tenho que atentar que ele está pedindo a intersecção. A intersecção, para esse exemplo aqui, é onde está pintado ao mesmo tempo nos dois. Então, vamos ver. Aqui só está pintado em A, né? Que você pode ver que aqui embaixo não está pintado. A partir daqui do 2, tá vendo? Ó, já começa os dois ficarem pintados. E aqui em 5 para, porque só em B continua pintando. Aqui para. Então, observe que é nesse pedaço aqui que eu tenho nosso ponto de interesse, que é essa intersecção. Basta analisar agora se nesses dois extremos, que é o meu 2 e 5, se é aberto ou fechado. Vamos primeiro analisar esse 2. Esse 2, para o conjunto B, está fechado, ele pertence. Entre 1 e 5, o 2 vai estar lá, ou seja, ele pertence também. Então, ou seja, meu 2 é bolinha fechada. Agora o 5, observe o seguinte, em B, entre 2 e 6, obviamente, em algum momento o 5 vai estar lá. Porém, em A, ele não entra, tá vendo? Ó? Ele é bolinha aberta. Então, como é o comum, o 5 não está em A. Então, o 5 não é comum aos dois. Então, isso aqui seria a bolinha aberta. Então, esse é o conjunto que ele pede. De 2 a 5, sendo 2 incluso, 5 não incluso. Tenho duas formas de representar isso. Bolinha fechada, bolinha aberta. Então, é 2 e 5. Eu também posso representar isso como bolinha fechada e bolinha aberta. Lembra? Os colchetes virados para o lado ao contrário significa bolinha aberta. Então, isso aqui é 2 e 5 também. Porém, estava dando em linguagem de conjunto, né? Então, a linguagem de conjunto é dado por x pertence aos reais, né? É um elemento lá dos reais, tal que esse x, esse elemento está entre 2 e 5. Porém, em 2 é bolinha fechada, vai ter um sinal de igualdade, e aqui é bolinha aberta. Agora, por que a gente sempre coloca o sinal dessa forma? Porque sempre à direita vai estar o maior número. Então, o sinal a boquinha vai estar sempre para o cara maior, então sempre virada para lá. Então, tenho 2 menor ou igual a x, menor que 5. Essa é a minha resposta, no caso, é a letra E. Exercício 2. Sejam os intervalos A, aberto em menos infinito, fechado em 1, B, aberto em 0, fechado em 2, e conjunto C, né, que é fechado em menos 1 e fechado em 1. O intervalo C união A intersecção B é. Então, primeiro vamos desenhar nossos intervalos A, B e C, nossos conjuntos A, B e C. De novo, vamos atentar, né, para esses números aqui, as posições dele aqui nas nossas retas reais, né? Observe que o menor valor é o menos 1. Menos infinito só indica uma posição, né? Então, menos 1, depois vem o 0, depois vem 1, depois o 2. Então, tem que se atentar nisso. Então, lá no meu conjunto A,
né? Na minha reta real A, eu vou colocar 1. Então, como o maior número é o 2, posso colocar 1 mais para cá, né? Então, eu tenho o número 1 aqui em A. Em B eu tenho 0, então vai ficar à esquerda aqui do 1. Então, eu tenho 0 e o 2 vai ficar à direita do 1. Em C eu tenho menos 1, que vai ficar à esquerda do 0. E eu tenho 1 também, que vai ficar exatamente aqui. O que a gente precisa analisar agora são as bolinhas, se é aberta ou fechada em cada um desses intervalos aqui. No meu A, o 1 ele é fechado, tá? Isso aqui é uma semirreta à esquerda, porque ele vai até o menos, ele vem do menos infinito e para aqui no 1. Então, o que está pintado é essa parte todinha aqui. Em B, está aberto em 0, então bolinha aberta em 0, está fechado em 2. Então, é esse pedacinho aqui, é esse intervalo. Em C, ele é fechado em menos 1 e é fechado em 1 também, ó. Então, é esse intervalo que representa esse conjunto C. Então, como essa aqui é uma operação, ó, a gente tem um parêntese aqui, então a gente pode primeiro enfatizar isso. Vamos fazer primeiro a intersecção, depois dessa intersecção a gente vai unir com os elementos de C, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse A intersecção B. Então, lembrando de novo, intersecção, igual a gente fez no exercício 1, são os comuns, onde é que é comum nos caras, né? Então, vamos ver aqui, ó. Só vamos olhar para A e B, que é os nossos objetivos aqui, A e B. Então, em A e B, aqui, vamos lá, onde está pintado, somente em A, ó, quando chega aqui, tá vendo, em 0, começa a ser pintado nos dois. E depois do 1, só tem pintado aqui. Então, nosso foco é esse pedacinho aqui, ó, que esses dois estão pintados ao mesmo tempo. Então, é o comum. Então, é entre 0 e 1. O que precisamos analisar agora é se a bolinha aberta ou fechada. Vamos ver aqui no 0. O 0 não é incluso aqui, não pertence a esse conjunto B. Mas ele está aqui, né? Se é de 1 vai até o menos infinito, o 0 vai estar em algum momento aqui. Porém, em B não está. Então, é bolinha aberta. E o 1, né? Entre 0 e 2, o 1 está incluso. E aqui também, né? Ó, aqui é bolinha fechada, então o 1 pertence a esse intervalo aí. Então, esse pedacinho é o meu A intersecção B. Agora, o que ele quer fazer é unir com os elementos de C. Então, vamos olhar aqui, eu vou utilizar esses dois caras aqui. Como ele quer unir a soma, né? Imagine que eu pego esses dois caras aqui, ó, e aperto em uma linha só. Então, o início seria aqui e o final seria aqui. Não tem nenhuma descontinuidade entre esses dois caras do começo até o fim, né? Se eu imaginar apertar aqui, não vai ter nenhum pedaço de linha sem estar pintado. Então, esse C união A intersecção B é todo esse pedaço aqui, ó, entre menos 1 e 1. Agora vamos analisar se é bolinha aberta ou se é bolinha fechada. No menos 1 tem bolinha fechada, então ele pertence, né, a esse conjunto aqui. Então, bolinha fechada. E 1 aqui nos dois, então bolinha fechada. Então, bolinha fechada. Então, é esse pedaço aqui, geometricamente, que é o meu C união A intersecção B. Então, fechado em menos 1, fechado em 1, e minha letra B. Observe que o nosso resultado é o próprio conjunto C. Você percebe isso? Para o conjunto C é o menos 1 e 1 fechado os dois, né? Nossa resposta deu menos 1 e 1 fechado nos dois. Então, é o próprio conjunto C. Então, um spoiler aqui já, né? Que seria a nossa resposta. Exercício 3. Se R é o conjunto dos números reais, e sendo conjuntos A, x pertencente aos reais, está o quê? Menos 5 menor que x, menor ou igual a 4, e B, x pertencente aos reais, menos 3 menor que x, menor que 7. Conjunto A menos B. Então, a diferença entre esses dois conjuntos. Primeiro, vou ter que fazer, né? Vamos desenhar nossos conjuntos A e B na reta real, depois fazer essa diferença. De novo, ressalto que vamos atentar onde colocar esses caras aqui, ó. Menor número menos 5 e maior número é 7. Então, a gente tem que se atentar onde eles vão ficar aqui na reta real para não ter problemas na hora de resolver. Então, meu conjunto A é menos 5 e 4. Vou colocar o 4 um pouquinho antes do final, porque tem um 7 que vem depois dele, né? Então, vou colocar o 4 para cá. E no meu B é menos 3, que é depois, né, à direita de menos 5. Vou colocar para cá. E meu 7 é à direita do 4, né, no caso. Agora, vamos analisar as bolinhas. Menos 5 é aberto, não tem sinal de igualdade. E o 4 é fechado, porque tem o sinal de igualdade. Então, é esse pedaço aqui, é o nosso intervalo. Em B, os dois são abertos.
que não tem sinal de igualdade. Então, bolinha aberta aqui, bolinha aberta aqui. Então, esse é o nosso intervalo. O que ele pede é o conjunto A menos B. Então, ou seja, eu vou olhar para a nossa base, que é sempre quem está à esquerda, que é o nosso A, e dele eu vou tirar todo mundo que é de B. Então, a partir desse cara aqui, ó, eu vou tirar todo mundo que é de B. Então, quem está aqui em B, quem pertence a B, né, eu vou tirar daí. Certo? Então, vamos tirar daí. Então, o que sobra para mim? O que vai sobrar para mim é esse pedaço daqui. Então, vamos lá. É o menos 5 e o menos 3. Então, esse é o pedaço que sobra para mim. Vamos ver agora se é bolinha aberta ou fechada. Aqui, o menos 5 é aberto, então ele permanece aberto. Tomar cuidado agora aqui. Porque quando eu retiro de B, você percebe que esse 3 ele não pertence a B, né? Ele está bolinha aberta. Então, quer dizer que o 3 está aqui, nesse intervalo de A. Então, como ele está aberto, eu não retirei ele. Então, ele pertence ainda aqui. Por isso, esse meu 3 aqui vai ficar com a bolinha fechada, certo? Ó, de novo. Como é A menos B, de A eu vou tirar todos os elementos que estão em B. Como o 3 é bolinha aberta, ele não pertence a esse intervalo. E você observa em A que o 3 está lá. Ou seja, ele permanece, porque eu não tirei. Então, por isso que é bolinha fechada. Então, esse é meu intervalo. Em linguagem de conjunto, né, A menos B é dado por x, pertence aos reais, tal que esse x fica entre menos 5 e menos 3. Agora vamos analisar. Menos 5, bolinha aberta, não tem sinal de igualdade. Menos 3, bolinha fechada, tem o sinal de igualdade. Nosso caso, a letra A. Exercício 4. Sejam os conjuntos A, x pertencente aos reais, tal que 0 menor igual a x menor igual a 3. O B, x menor que 3. E o C, menos 2 menor igual a x menor igual a 3. Ele quer saber quem é o conjunto B menos A partir desse conjunto, intersecção com C. Então, vamos desenhar primeiro nossos conjuntos A, B e C. Então, meu conjunto A, ó, vamos observar que menos 2 é o menor de todos, então tem que se atentar aqui. Então, meu conjunto A é 0 e 3. Então, 0 e 3. Meu conjunto B é menor ou igual a 3. Então, só tem esse cara aqui, porque ele é uma semirreta à esquerda. E meu C, ele é menos 2, vou colocar aqui à esquerda do 0, e 3 também. Então, ficou os 3 enfileiradinhos aqui. No conjunto A, os dois são bolinhas fechadas, porque tem sinal de igualdade. No meu B, é bolinha fechada também, que tem sinal de igualdade. E no meu C também, ó, todo mundo é bolinha fechada, porque tem sinal de igualdade. Então, são esses intervalos aqui. O A é de 0 a 3, o B vem de menos infinito até ao 3, e o C de menos 2 até 3, todo mundo incluso. Como ele quer saber o conjunto B menos A intersecção C, vamos fazer esse parêntese primeiro, que é B menos A. Então, o que significa B menos A? A nossa base é o nosso B. Então, a partir desse conjunto, eu vou retirar todo mundo que é de A. Então, vou pegar esse conjunto B e vou tirar todo mundo que é de A. Então, quem tiver aqui, ó, vai ser cancelado. Então, o que sobra em B para mim? Tudo isso aqui, ó, como o 3 é bolinha fechada nos dois, ele é retirado, tá? E aqui, ó, o 0, ele pertence, né, a esse conjunto A, então ele foi subtraído daqui. Então, no nosso caso, aqui o 0, né, que é a partir daqui, ó, daqui para a esquerda, que a única coisa está pintada, é o que resta para mim, esse 0 vai ser bolinha aberta agora, porque ele foi retirado aqui, né, porque a gente tira todos os elementos de A. Como ele tirou, bolinha aberta. Então, continua todo esse pedaço aqui, ó. Só que a partir desse B menos A, eu vou fazer agora a intersecção com esse conjunto C. O que seria a intersecção para esse tipo de exercício? É onde está pintado ao mesmo tempo. Então, vamos observar aqui o B menos A, que é esse nosso conjunto, intersecção com C. Nesse caso, seria quem está pintado ao mesmo tempo. Ó. Aqui só está em B menos A, a partir daqui, ó, os dois estão pintados, e depois do 0 somente em C. Então, nosso ponto de interesse aqui, ó, é esse pedacinho aqui que tem os dois pintados ao mesmo tempo, que é entre menos 2 e o 0. Agora, tem que observar nessa intersecção se são bolinhas abertas ou fechadas. Aqui o menos 2 é bolinha fechada, então ele pertence ao conjunto C. E à esquerda do 0, o menos 2 está lá, então ele pertence também. Então, é bolinha fechada. Aqui, como a intersecção,
Já em B menos A, o 0 não pertence, então ele não é comum a esse conjunto C. Mas você observa que o 0 está lá, né? De menos 2 a 3, o 0 em algum momento vai estar lá. Porém, aqui não está, então é bolinha aberta. Então, é esse o intervalo, né, nosso conjunto B menos A, intersecção com C. Isso aí, para a linguagem de conjunto, eu tenho um x pertencente aos reais, tal que esse x está entre menos 2 e 0. Porém, em menos 2 é fechado, então tem sinal de igualdade, e o 0 é aberto, não tem sinal de igualdade. Nosso caso, a letra D. Exercício 5. Sejam os conjuntos A, x pertence aos reais, tal que 0 menor que x menor que 2, e B, x pertence aos reais, tal que menos 3 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Nessas condições, ele quer saber a diferença entre A união B e A intersecção B. Primeiro vamos construir, né, na reta real aqui, nossos dois conjuntos A e B. Então, para o conjunto A, eu tenho 0 e 2 e menos 3 e 1. Então, vou tentar esses valores. O 0 eu vou colocar para cá, que é 0 e 2. No conjunto B é menos 3, vai ficar à esquerda do 0, até 1, que vai ficar aqui no meio. Observe que em A os dois não têm sinal de igualdade, então são bolinhas abertas aqui. No conjunto B, os dois são fechados, que tem sinal de igualdade. Então, como ele quer saber a diferença entre A união B e A intersecção B, vamos fazer esses dois parênteses primeiro aqui, iniciando com a união. Então, se eu for unir os dois conjuntos, lembra, né, que a união é a soma. Então, se eu apertar esses dois, um em cima do outro, e você pode ver que não tem nenhuma descontinuidade, quando a gente aperta, não vai ter nenhum pedaço da linha sem pintar, iniciando no menos 3 e terminando no 2. Então, esse pedaço aqui é a união B. Então, começa aqui no menos 3, né, à esquerda, digamos assim, esquerda para a direita, e termina aqui no nosso 2. Observe que o menos 3 é bolinha fechada e o nosso 2 é bolinha aberta. Então, todo esse pedaço aqui é a união desses dois conjuntos. Agora, para a intersecção, lembra que o nosso foco para esse tipo de exercício é onde os dois estão pintados ao mesmo tempo. Observe que aqui de menos 3 indo para a direita só está pintado em B. Quando parte aqui do 0, os dois estão pintados. Ó. E depois do 1, somente em A. Então, nosso foco é esse pedacinho aqui onde os dois estão pintados, que é entre o 0 e o 1. Agora, vamos observar se é bolinha aberta ou bolinha fechada. Em A, a bolinha está aberta, então ele não pertence a esse intervalo. Já em B está fechada. Porém, a intersecção, então o 0 não é comum aos dois, então seria bolinha aberta. Já 1 é bolinha fechada em B, e entre 0 e 2, o 1 está lá, né? Ele está incluso. Então, aqui pertence aos dois conjuntos, então é bolinha fechada. Então, é esse pedacinho aqui que representa a intersecção B. Agora, vamos fazer a diferença entre esses dois conjuntos. Então, observe bem. Vou pegar A união B, que é minha base, que é o que está à esquerda, e dele eu vou tirar todos os elementos que estão na intersecção entre A e B. Então, é o seguinte, eu vou pegar esse cara, e onde tiver a intersecção B, que é esse pedaço, eu vou tirar. Então, eu vou apagar isso aí daí. Então, o que vai sobrar para mim? Observe, vai ficar um buraco, né? Vai ficar uma descontinuidade. Porque tem um pedacinho pintado aqui, a gente tirou, né? Esse aqui foi subtraído, e depois tem outro pedacinho que é pintado. Então, vamos observar com detalhe. A gente tem uma parte pintada do menos 3 ao 0, e depois do 1 até o 2. Então, agora vamos analisar se é bolinha aberta ou se é bolinha fechada. O menos 3, como está fechado, já é fechado aqui. Observe que a gente retirou esse pedaço aqui, que foi o que a gente subtraiu. Note que o 0 está bolinha aberta. Se está bolinha aberta, é porque não tirei o 0, né? Então, quer dizer que o 0 está aqui nesse pedaço. Então, aqui seria bolinha fechada também. Então, esse pedaço aqui está pintado. Esse intervalo aqui sobrou, né? O que resta desse cara aqui. Esse pedaço aqui foi apagado, né? Entre 0 e 1. Vamos analisar agora aqui o 1. Como 1 está fechado, quer dizer que eu retirei ele desse conjunto aqui. Eu tirei ele, então ele não pertence mais a esse cara. Ou seja, o 1 vai estar com bolinha aberta. E o 2 aqui, ele já está com bolinha aberta, então ele permanece com a bolinha aberta.
Então, esse outro pedaço que sobrou. Note que eu tinha todo esse pedaço aqui e eu retirei esse cara aqui, ó. Tirei mesmo, ó, literalmente. Então, fica essa descontinuidade. Então, são esses dois pedacinhos aqui, a minha resposta da diferença entre a união entre A e B e a intersecção entre A e B. Agora, temos que representar isso aqui por linguagem de conjunto, né? Então, vou utilizar a linguagem que ele está utilizando aqui. Então, primeira parte, eu tenho menos 3 e 0. Depois, eu tenho 1 e 2. Vamos ver. O menos 3 ele está fechado. Então, colchete do lado correto. O 0 está fechado. Então, colchete também do lado correto. O 1 ele está aberto. Então, colchete do lado errado, digamos assim, né? E o 2 está aberto também, colchete do lado errado. Então, como eu tenho essas duas fatias e tem que dar uma resposta única, então basta somar esses dois caras, ou seja, vamos unir esses dois conjuntos, que na real esse é a resposta da diferença entre a união B e a intersecção B, que em nosso caso é a letra A.